Ele tinha deixado aquele pedaço de carne ali há quase um ano, como um gesto tolo ou como um adeus, e agora ela tinha voltado. O cheiro era o mesmo, a clareira intocada, mas havia marcas novas no solo, pegadas circulares, e no centro da pedra, aquela mesma onde ele se ajoelhara pela última vez, 4 riscos finos, paralelos, como garras infantis arranhando a superfície. Elias parou. O coração disparou antes mesmo que ele visse qualquer coisa. Um uivo atravessou a linha das árvores. Baixo, familiar, respeitoso. Ele não precisava ver mais nada. Já sabia. 1 ano havia se passado. E agora, tudo precisava ser contado desde o começo. 2 meses antes, Elias ainda era apenas mais um guarda florestal isolado numa reserva congelada do norte do Canadá. Sua função era simples: manter caçadores ilegais longe, monitorar a fauna e registrar padrões migratórios. Mas naquela manhã, em que o rádio não funcionava e os corvos gritavam mais que o vento, algo mudou. Foi no sopé da encosta leste, perto do riacho já parcialmente congelado. Um vulto desabou entre as pedras cobertas de neve. Elias apertou os olhos e instintivamente levou a mão à espingarda. Mas não era um urso, nem uma ameaça. Era uma loba, e estava grávida. Ela arfava com dificuldade, o corpo tremendo, os flancos sujos de sangue seco e lama. Os olhos dourados e opacos tentavam manter o foco. Mas não havia mais força. Ela não tinha mais de 2 dias de vida, talvez menos. Elias sabia o que a maioria faria naquele cenário. Deixaria a natureza seguir seu curso. Afinal, interferir podia desbalancear ecossistemas inteiros. Além disso, ninguém arrisca recursos por um animal à beira da morte. Mas havia algo naquele olhar, um tipo de insistência silenciosa, uma vontade de resistir que Elias conhecia bem, porque ele próprio já sentira isso, anos antes preso debaixo de uma avalanche, contando os segundos entre um respiro e o outro. Talvez por isso tenha ajoelhado sem pensar. Talvez por isso tenha tirado a própria mochila das costas. Ali dentro, enrolado num pano grosso, estava o último pedaço de carne salgada que ele mesmo defumara semanas antes, parte do suprimento reservado para emergências, racionado a cada patrulha como se fosse ouro. 3 dias sem comida quente. 4 sem saber quando o helicóptero com mantimentos voltaria. Ele segurou o pacote por alguns segundos, hesitando. Aquela carne podia fazer a diferença entre aguentar o frio ou desmaiar no meio da trilha. Mas então olhou para ela. A loba arfava, imóvel, os olhos ainda abertos, mas cada vez mais opacos. Não era piedade o que ele sentia, era reconhecimento. Sem dizer nada, Elias abriu o pano e estendeu o pedaço de carne sobre a neve, a poucos metros dela. Depois recuou. Ela hesitou, farejou o ar. Depois, num gesto quase cerimonial, puxou o alimento com os dentes e mastigou devagar. Elias observava, não com pena, mas com respeito, com algo que ele não sabia nomear e que fazia tempo que não sentia. Ali, naquele instante congelado no tempo, o pacto foi selado, mas nenhum dos dois tinha ideia do que aquele gesto iniciaria. Na manhã seguinte, Elias voltou ao mesmo ponto. Não esperava encontrá-la viva. Na véspera, o corpo dela mal se movia. As costelas marcavam a pele fina, os olhos apagados, e naquela noite, com 20 graus negativos, sem abrigo, sem fogo, qualquer criatura comum teria virado estátua. Mas ela ainda estava lá, deitada no mesmo lugar, os olhos ainda mais fundos, a respiração curta, mas viva, o suficiente para olhá-lo de volta. Elias paralisou por um instante. Não entendia como, mas aquilo parecia resistência, ou teimosia, ou fé. Dessa vez, não trouxe apenas comida. Trouxe uma lona improvisada, cobertores de emergência, um cantil com caldo quente e uma dúvida crescente. Até onde ele iria com aquilo? O protocolo dizia para não se envolver, mas algo nele já havia cruzado esse limite. Ele a chamou de Naya, rio escondido, na língua dos nativos locais. Porque apesar da aparência frágil, havia algo subterrâneo naquela loba. Algo vivo, resistente, instintivo. Nos dias seguintes, a rotina virou vício. Elias passava horas sentado perto dela, sem tocá-la, sem forçar a aproximação, apenas presença. Aos poucos, Naya começou a aceitar aquela presença. Começou a comer antes mesmo que ele se afastasse. Começou a observá-lo com menos medo e mais curiosidade. Mas o tempo jogava contra os dois. As nevascas aumentavam. O suprimento de Elias começava a escassear. E a gestação de Naya avançava a olhos vistos. Foi numa noite particularmente brutal.
ventos de mais de 60 km por hora e gelo se formando até nas travas da porta, que ele acordou com um pressentimento. Algo estava errado. Pegou o lampião e atravessou a trilha até a encosta. A lona havia sido arrancada. Não havia rastro no solo endurecido. Naya, ele chamou mais alto do que pretendia. Nada. Seguiu com dificuldade o que restava de cheiro e deslocamento de neve, e então ouviu um gemido abafado. Naya estava abrigada num buraco raso entre raízes retorcidas, tremendo, sozinha e sangrando. Elias ajoelhou-se sem pensar, cobriu-a com o próprio casaco. Por horas ele permaneceu ali, impedindo que o vento entrasse, murmurando palavras que nem ele entendia mais. Até que o sol enfim começou a surgir, e junto com ele, 4 pequenos focinhos começaram a se mover entre os pelos do ventre de Naya. Ela havia parido, e contra todas as probabilidades eles estavam vivos. Durante 3 dias, Elias não teve paz. Cada estalo no mato, cada sombra que cruzava os galhos acima fazia sua mão escorregar até a faca na cintura. O abrigo de Naya estava oculto, mas não invisível. E agora, com 4 filhotes choramingando baixinho nas madrugadas, o cheiro e o som eram convites. Para predadores, para humanos, para o erro. Elias começou a esconder seus rastros, mudando o caminho a cada ida e volta, cobrindo pegadas com galhos secos. Mas a verdade era simples. Ele não sabia com quem estava lidando. E pior, não sabia se ainda estava no controle da própria escolha. Certa manhã, encontrou um pedaço de pano amassado próximo ao riacho. Tecido grosso, camuflado, militar. No dia seguinte, ouviu tiros no vale ao norte. Um único disparo, depois outro, depois silêncio. À noite dormia mal e sonhava pior. Sonhava que chegava ao abrigo e só encontrava neve vermelha e marcas de arrasto. Sonhava que os filhotes o olhavam com olhos humanos, que Naya falava, que ele se tornava o que mais odiava, um caçador com desculpas. Na manhã do 6º dia, o silêncio era estranho demais. O céu limpo, nenhum corvo, nenhum som. Elias caminhou devagar, os pelos da nuca arrepiados. Quando chegou ao abrigo, Naya estava em pé, tensa, com o corpo na frente dos filhotes. Na entrada da clareira, um homem, alto, casaco grosso, fuzil pendurado no ombro e um símbolo da reserva no braço. Não era um caçador ilegal, era um inspetor do próprio governo. "Você tem ideia do que está fazendo, Elias?" disse ele sem levantar a voz. Elias não respondeu, nem se moveu. O inspetor ergueu a mão, apontando para os filhotes com um leve balançar de cabeça. "Você sabe que isso muda tudo, certo? Agora são 5, e um deles já cruzou a linha do território rural." Elias olhou para Naya. Ela não rosnava, mas os olhos diziam tudo. Ela sabia que aquele momento era definitivo. E então, o inspetor falou a frase que Elias não estava pronto para ouvir. "Se você não resolver isso, alguém vai." Elias não dormiu naquela noite. O inspetor lhe dera 48 horas para agir de forma responsável. Mas no olhar dele havia algo mais afiado do que o tom das palavras. Havia uma sentença, uma ameaça com data marcada. Na prática, isso significava uma coisa só. Ou Elias afastava os lobos da área rural, ou alguém faria isso por ele, com balas. A madeira da cabana estalava com o frio. A chama da lareira ameaçava apagar. E Elias andava em círculos, como um animal enjaulado. Pensou em fugir, em colocar Naya e os filhotes num trenó improvisado e levá-los além dos limites da reserva, onde ninguém ousaria procurá-los. Mas bastava olhar o mapa mental que carregava na cabeça para saber que aquilo era suicídio. Os filhotes não aguentariam, não sem abrigo, não naquela idade. Naya talvez resistisse, mas os pequenos morreriam de frio antes da próxima manhã. Pensou em argumentar, em mostrar ao inspetor que aqueles animais não eram uma ameaça. Mas também sabia. Palavras não mudam ordens assinadas. E o inspetor não viera perguntar, viera apenas avisar. Por volta das 4 da manhã, Elias parou, respirou fundo, vestiu o casaco mais grosso, calçou as botas de neve e pegou a espingarda que não usava há semanas. Fez isso como quem aceita um fardo, mas sem saber se a espingarda seria usada para matar ou proteger. A trilha até o abrigo estava coberta de neve nova, fina, que parecia querer esconder tudo, rastros, decisões, intenções. Quando chegou, o mundo ainda dormia. Naya estava enroscada em si mesma, cercando os filhotes com o corpo como se fosse uma muralha viva. Ela ergueu os olhos devagar ao perceber a aproximação, mas não havia medo ali. Havia algo mais profundo, uma espécie de aceitação silenciosa. Elias parou a poucos metros. O rifle pendia de sua mão, mas seus dedos tremiam, não de frio, de dúvida. Ele olhou para ela, e depois para os filhotes tão pequenos e indefesos, aquecidos por um ventre que ele próprio ajudara a manter vivo semanas atrás.
Então, ajoelhou-se. Por um momento, não havia som, nem vento. Somente o estalo discreto do gelo sob seus joelhos e o ritmo constante de sua respiração. E então, lentamente, colocou a arma no chão. "Eu não vou escolher quem vive e quem morre", murmurou. Sua voz saiu rouca, como se tivesse atravessado pedras por dentro. "Mas se alguém tentar, vai ter que passar por mim." Foi nesse instante que o mato atrás dele se moveu. Elias virou-se rápido, instintivo, com os músculos prontos para reagir. Mas o que viu o paralisou. Era o lobo negro. Surgiu entre os arbustos como uma sombra viva, avançando sem pressa. Seus olhos não procuravam Elias, procuravam Naia. Ele caminhou até ela, roçou o focinho em sua lateral e então se deitou ao seu lado, protegendo os filhotes com o corpo grande e silencioso. Era como se dissesse: "Estamos prontos." Elias sentiu algo quebrar dentro de si. Não era medo, nem alívio, era claridade. Levantou-se devagar, sem dizer mais nada. Olhou ao redor, para o abrigo improvisado, para os galhos, as lonas, as pegadas, e entendeu. Tudo aquilo os tornava vulneráveis. Eles precisavam desaparecer, não os lobos, os rastros, as pistas, o abrigo. Um a um, Elias começou a desmontar tudo que havia construído. Tirou as coberturas, desfez os apoios, escondeu panos sob a neve, cobriu as pegadas, esfarelou o que restava da estrutura até que a clareira voltasse a parecer apenas floresta. Quando terminou, virou-se para Naia. Ela estava de pé agora, os filhotes também. O lobo negro assumira a dianteira. Naia o seguia. Um a um, silenciosamente, eles desapareceram entre os troncos gelados, como se nunca tivessem existido ali. Elias ficou parado. O vento voltou a soprar, mas dentro dele, tudo estava quieto. Horas depois, quando o inspetor chegou, encontrou apenas um homem coberto de neve sentado no chão, o rifle ainda no gelo, os olhos fixos na floresta. "Eles se foram", disse Elias. O inspetor olhou ao redor, pegadas apagadas. Nenhum sinal dos lobos. Ele não respondeu, apenas assentiu com a cabeça. E por alguma razão, isso foi o suficiente. A neve continuou caindo durante toda aquela semana. O inspetor não voltou. Nenhum relatório foi preenchido. Nenhuma ordem foi cumprida, nem desobedecida. As autoridades simplesmente deixaram o silêncio resolver o que os protocolos não sabiam lidar. Elias não falou do assunto com ninguém. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque não havia nada a explicar. Os dias seguintes foram gastos reparando cercas, limpando trilhas, registrando o que era exigido no mínimo para manter o cargo. À noite, rabiscava coisas soltas num caderno velho, frases inacabadas, datas, pensamentos sobre o que significa intervir e até onde vai o direito de existir de algo que não entende nossas regras. Ele não via Naia, nem os filhotes, nem o lobo negro, mas às vezes percebia sinais. Um galho quebrado fora do padrão, pegadas tênues perto do lago congelado, um uivo distante, quase imperceptível, vindo do sul. E isso bastava. A presença deles deixava de ser uma lembrança e virava parte do lugar. Na primeira primavera, quando os primeiros brotos rasgaram o gelo e os alces começaram a cruzar os vales, Elias encontrou algo na beira do rio. Era uma pedra, grande, pesada. Sobre ela, marcas de garras, 4 riscos paralelos, como se tivessem sido deixados por patas jovens, inexperientes. Ou talvez fosse só erosão. Mas Elias sorriu mesmo assim. Ele não era mais só o guarda da reserva. Era parte da história invisível que corria por baixo da superfície, junto com a seiva, com o vento e com tudo que não pode ser provado em relatório algum. Na última página do caderno, escreveu: "Eles não precisavam ser salvos, só precisavam de tempo." E fechou o caderno, sem ponto final, porque certas histórias não terminam. Elas apenas seguem pela floresta no passo calmo de quem aprendeu a sobreviver. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora imagine um homem sozinho, ajoelhado na neve, prestes a ser executado por criminosos armados, quando olhos surgem na floresta. Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal Amo o Meu Patudo. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!